Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui neste programa que é Cristianismo e Evangelho. Nós estamos presentes em todas as mídias sociais da Igreja Cristã Maranata e também na TV Manaim. O tema que nós vamos abordar nesse episódio é a teologia e a Igreja fiel. Nós estamos aqui com o pastor Alexandre Brasil. Paz do Senhor. Pastor Fernando Almeida. Paz do Senhor. Pastor Luiz Eugênio. Paz do Senhor a todos. O texto que nós queremos ler aqui para balizar essa conversa está em 1 Coríntios capítulo 2, versos 4 e 5. Diz assim: A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. É sempre lembrando que esse programa tem o objetivo de fazer um contraponto do que é o Evangelho eterno, e do que é o cristianismo. O cristianismo é uma instituição que abriga todo tipo de pensamento, seja ele filosófico, teológico, aquilo que se refere a Deus e que pode ser professado por qualquer um que se diz cristão. O Evangelho é diferente. O Evangelho é aquilo que vem do alto, aquilo que vem da eternidade. Mas é importante nós definirmos, nós estamos falando aqui sobre a teologia e a Igreja fiel, a pergunta: o que é teologia? Teologia, se nós pegarmos no dicionário na língua portuguesa, nós vamos ver que ela tem uma raiz que vem grego, Theos, Deus, e logia, tratado ou fala. Então, assim, teologia é um tratado ou ciência sobre Deus e de todos os assuntos relacionados com a divindade. E não é um monopólio isso do chamado cristianismo. Então, como ciência, e dependendo da religião, teologia é o estudo do Deus de qualquer religião. Então, é um termo, de certa forma, elástico, que engloba tudo que está dentro do cristianismo, tudo que está fora do cristianismo também. Nós vamos falar exatamente sobre isso, o que a teologia, a diferença, o que aconteceu com esse cristianismo, com a teologia entrando e o Evangelho, a Igreja fiel. Vou pedir para o pastor Luiz Eugênio para fazer uma contextualização inicial sobre esse assunto. Bom, meus irmãos, amigo aqui, nós temos que primeiro falar que não somos contra a teologia. A gente não fala muito de teologia, filosofia, não somos contra nada, porque para nós a teologia, como a filosofia, são ciências importantes, Não tem nada contra isso. A igreja é contra a teologia, a filosofia, não é isso. Nós situamos muitas vezes os erros da teologia, Você vai ver muitos teólogos, você vai ver o caso de Karl Barth, Karl Barth foi um homem importantíssimo, mas ele escreveu tanto, como diz alguém, Karl Barth escreveu tanto que falava, ele não tinha sangue na veia, tinha tinta nas veias, mais de 9.000 páginas, mas um homem que, em todas as coisas que ele escreveu, ele colocou: a Bíblia não é a palavra, contém a palavra de Deus. Aí pronto, já acabou toda a obra dele. E você já viu mesmo quase o teólogo também, o Tillich, ele falava que Deus não existe, Você já viu o teólogo, por exemplo, Bultmann, que ele falava que a Bíblia é cheia de mitos, o Novo Testamento, vários mitos ali, ou seja, aquilo não é nada, aquilo é verdade. Então esses homens eram teólogos que, para nós, isso foi grande prejuízo. Você vê aquele teólogo também, o teólogo romano, católico romano, o Chardin, que ele também ele concordou com a teologia a teoria da evolução, concordou com a criação evolucionista, Então esse teólogo Schleiermacher foi outro que falou que todas as religiões não há religião falsa, todas as religiões são verdadeiras, tudo vale. Ou seja, é liberalismo puro, E esses homens foram teólogos que trouxeram um grande dano para o cristianismo. O Evangelho não, o Evangelho continua, o Evangelho é puro, eles não vão trazer nada para o Evangelho, mas prejudicaram muito o cristianismo. A teologia liberal, que através de Schleiermacher trouxe aí, então, você vê que essas coisas trouxeram um grande prejuízo, que é aí que é nosso combate. Não estamos combatendo alguém, a teologia em si, estuda Deus, eles querem estudar, cada um
quer definir, é uma ciência. Não depende de revelação, não depende do Espírito Santo, depende do homem, o raciocínio humano, né? A razão humana só. Então, a teologia depende da razão humana, de raciocínio, de gente inteligente, de pensamento, mas não ajuda. Em termos de crescimento de evangelho, o evangelho não conta com isso, não, né? Então, nós queremos abordar esse aspecto aí, ou seja, teologia é razão pura, não é revelação do Espírito Santo, não é operação do Espírito Santo, mas para nós é isso. Nós queremos dizer isso aí e lembrar disso para todos aí. A teologia ela começa a entrar no segundo século, né? Porque é bom fazer essa colocação também. Por quê? Porque no primeiro século aconteceu ali o ministério do Senhor Jesus, e veio a igreja primitiva, as cartas, né? Toda a doutrina. No segundo século a igreja começou a viver a doutrina, foi o tempo das perseguições, o tempo de Esmirna, né? Nós estamos estudando isso na escola bíblica dominical, né? As 7 cartas do Apocalipse. Tem que lembrar que Platão já falava de teologia, né? Antes de Cristo, Aristóteles falava também. E você sempre lembra, né? Na sua questão, naquela metafísica, na teologia. Agora, ele já fala sobre teologia, Platão e Aristóteles já falaram sobre isso, né? Esse termo teologia, não é um termo novo, não. E você sempre lembra, até os próprios patrícios referenciavam lá os filósofos clássicos, né? Como se fossem cristãos. A patrícia, né? Veio depois de Jesus, né? Depois já falar de Jesus. sobre isso também. Então, para tentar explicar aquilo que estava acontecendo com a igreja fiel, que estava sofrendo nas arenas, né? Então, os filósofos se juntaram para tentar, por meio da razão, da filosofia, até do misticismo, tentar explicar uma fé que aqueles nossos irmãos estavam vivendo, indo para as arenas, sendo mortos, sendo perseguidos. Então, ali começa a se estabelecer uma teologia, né? Aquilo que era o pensamento humano, baseado na filosofia, para tentar explicar uma fé que eles não tinham uma experiência. Então, essa origem, digamos, nesse novo tempo, né, depois de Cristo, da teologia, ela se coloca dessa forma. O pastor Luiz lembrou aí muito bem, né? Sempre se falou de Deus, né? Sempre falou de Deus em todos os tempos, mas a experiência com o Deus vivo somente veio através do próprio Filho, do Senhor Jesus, e pela operação do Espírito Santo. Uma pergunta que nós fazemos aqui também é: qual o grande problema da teologia instalada no cristianismo? Talvez até, Fernando, podia fazer uma colocação do texto que nós lemos. 1 Coríntios, né? 1 Coríntios, aquilo que Paulo fala, né? Paulo era um homem extremamente culto, né? Paulo foi criado e educado por pessoas que tinham uma cultura vastíssima, né? Então ele tinha um embasamento teórico, a cultura dele era grande, do que era o conhecimento da época, mas quando Deus o chama e o Espírito Santo toma a vida dele, ele deixa isso bem claro, né? A minha palavra e a minha pregação, elas não estão fundamentadas, elas não consistem em palavras de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. E ele continua: para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria de homens, mas no poder de Deus. Então, essa era a forma de vida da igreja fiel, da igreja do primeiro século. E aquele versículo de Atos 2:42 expressa isso de forma bem clara, né? Perseveravam unânimes na comunhão, na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, esses eram os pilares que sustentavam a caminhada da igreja, que sustenta até hoje. Sustentaram e continua sustentando hoje. A doutrina dos apóstolos, aquilo que vem do Pai, essa é a mensagem da igreja. Jesus, quando orava pelos discípulos e pela igreja, ele falou: Pai, dei-lhes a tua palavra. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, é essa doutrina, que é a doutrina do Pai, a comunhão do Espírito Santo, que nos une, que nos faz estar
ligados a Deus e uns aos outros, né? O corpo, o partir do pão, o sacrifício de Jesus, o sangue de Jesus, né? É o alimento da igreja, e as orações que, através dela, a igreja alcança todas essas bênçãos que foram colocadas à disposição dela. Né? Amém. Alexandre. Na verdade, quando se fala de teologia, no ponto de vista humano, é daquilo que ela tenta explicar aquilo que é totalmente desnecessário quando você está no profético. Quando você está no profético, você não precisa de explicação nenhuma. Quando você sai do profético, aí você precisa de que a razão seja satisfeita. Um exemplo clássico disso é Tomé. Tomé estava junto com Jesus, fazia parte ali dos discípulos, experimentou tudo aquilo, mas quando Jesus ressuscitou, ele disse, olha, eu não posso acreditar numa coisa, não, mas ele esteve aqui, não, mas se eu não tocar, se eu não experimentar, se eu não ver, se os meus sentidos humanos não puderem perceber, para mim não tem valor nenhum. Então, dentro daquilo que da teologia tenta, levar ao intelecto humano, à razão humana, a satisfação daquilo que é espiritual. É um esforço da teologia para dizer, não, Deus existe, Deus tem uma bênção para o homem. Tenta, mas não de uma forma inversa. De uma forma inversa, que é desnecessária e totalmente fora de propósito. Tanto é que quando Jesus chegou para Tomé falou, Tomé, você agora creu? Não seja incrédulo, Tomé, mas crente, seja crente, você creia. Você não precisa de razão para isso, você não precisa de explicação para isso. Você está vendo, você está experimentando, você está vivendo isso. Tanto é que Jesus falou o seguinte, Tomé, você viu? Viu, creu, que bom, hein, Tomé? Mas mais bem-aventurados é aqueles que não viram e creram. Eu pergunto aqui, nós vimos Jesus ressurreto? Não, mas nós cremos. E quer ver mais? Jó viu Jesus ressurreto? Nem isso ele viu. Eu acho que Jó fez mais vantagem que nós. Mas ele falou, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumir da minha carne, com os meus olhos verei a Deus. Os meus olhos e não outros o verão. Olha só, Jó, muito antes, ou seja, né? Jó é contemporâneo de Moisés, segundo eles falam. Ele creu na morte, creu na ressurreição de Jesus e creu na ressurreição dos mortos. Se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a nossa fé. Ou seja, a pregação teológica, ela é inútil, porque se ela não tiver daquilo que é calcado com a fé. Ou seja, Jó creu na ressurreição. Eu sei que o meu Redentor vive, Jesus ressuscitou e eu vou ressuscitar também. Ele creu tudo aquilo que está no Novo Testamento, está no Velho Testamento, sem nenhuma prova material, sem nenhuma argumentação racional, sem nenhuma explicação teológica. Ele creu, ele acreditou perfeitamente. E esse testemunho foi registrado. Tanto ele falou, queria que isso fosse registrado em penas de ferro, em rocha gravado. E ficou, porque aquilo que é profético permanece. Agora, aquilo que é teológico, ele muda com o tempo. As razões, Luiz Eugênio citou bem o teólogo ali, ele um teólogo que já crê numa coisa, outro já crê na outra, ele vai acrescentando, ele vai somando, vai diminuindo, ele vai fazendo, é tanta soma, é tanta diminuição, é tanta cálculo aritmético, racional, que no final eles nem sabem onde estão. E aquilo que é clássico, né? A teologia resolveu o problema do mundo, as pessoas estão mais crentes por causa disso, houve mais salvação, houve mais batismos nas águas, batismos com o Espírito Santo, operações de maravilhas, dons espirituais. Com a teologia, onde é que você vai achar isso? Sendo que a simplicidade da palavra, da revelação, do Espírito Santo, isso que é fundamental, importante. A teologia, qual o problema dela? Não tem problema nenhum. Ela tenta explicar aquilo irracional. Mas para nós o que serve é aquilo que é profético, é aquilo que tem eficácia, que é a ação do Espírito Santo. Pastor, Deus te deixou uma palavra sobre a salvação. A salvação é a manifestação viva do Espírito Santo para tornar o homem um cidadão do reino, por meio do novo nascimento. Então, salvação não se explica, né? Salvação é uma experiência dessa manifestação viva do Espírito Santo, com esse objetivo, fazer com que nós venhamos ter uma experiência com o reino e venhamos entrar com o reino quando nós dormimos em Cristo, ou então quando a igreja for arrebatada, né? Como fomos arrebatados. Pastor Luiz, tem alguma consideração? Não, eu queria fazer duas citações bíblicas aqui.
O apóstolo Paulo ele diz o seguinte aqui, olha só. Aqui em Atos 22, versículo 3, diz assim, o apóstolo Paulo: quanto a mim, sou varão judeu, nascido em Tarso da Cilícia, e nessa cidade criada aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zelador de Deus, como todos vós hoje sois. Veja só, o Paulo foi instruído aqui aos pés de Gamaliel, que era um homem altamente sábio na época dele, era, podemos dizer, um rabino, muito conhecido, influente na época, era um rabino. O Paulo podia falar assim: não, eu aprendi, o que eu sei, eu aprendi com Gamaliel. Por isso que eu estou trazendo essa instrução. Não, agora você vai ver à frente, isso aqui ele falou com a vida dele antes de se converter. Agora, depois ele conta aqui em Gálatas 1:12, assim: porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Veja só, ele podia falar aqui que ele aprendeu aos pés de Gamaliel. Não, eu aprendi pela revelação de Jesus Cristo. O Gamaliel, para ele, foi uma pessoa importante, tudo bem, mas o que ele aprendeu mesmo para trazer os ensinos bíblicos foi pela revelação de Jesus. Veja só, não que ele descartou Gamaliel, mas aqui, em resumo, seria praticamente isso, porque se ele aprendeu pela revelação de Jesus, o que ele aprendeu com Gamaliel ficou para trás. Ajudou? Pode ter ajudado com certeza alguma coisa, Paulo, mas o que valeu para a vida dele é o que ele aprendeu pela revelação, o que Jesus revelou para ele, né? Então, a teologia é uma ciência que vive aos pés de Gamaliel, quando ele diz assim. E Paulo vive aos pés de Jesus na revelação. E é o que nós queremos, é isso. Não temos, a nossa contextualização é essa aí, que nós queremos a revelação do Senhor Jesus e não orientação de Gamaliel para a nossa vida. Então, por isso que nós falamos sobre a teologia, nesse sentido de a teologia, ela não vai trazer, ela vai trazer ensinos científicos, raciocínios lógicos da razão, tudo, mas espiritualmente é a revelação de Jesus que vai trazer tudo. E lembrando, Luiz colocou a questão de Paulo, né? Ele faz questão, né, de mostrar, em Filipenses também ele mostra, né? Ele fala de tudo aquilo, né? Hebreu de hebreus, circuncidado ao 8º dia, tudo aquilo que fui fariseu, perseguidor da igreja, mas ele disse assim: mas o que para mim era ganho, eu reputei como perda por Cristo. E ele diz no verso 8, aqui é Filipenses 3:8, na verdade tem por perda todas essas coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, pelo qual eu sofri a perda de todas essas coisas e as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo. Então, conhecimento, a gente sempre lembra, né? Conhecimento você não joga fora. Conhecimento, saber não ocupa lugar, né? Se diz isso. Mas essa sabedoria, esse conhecimento, até como Paulo tinha, né? Ele mesmo se desfaz de tudo isso, fala assim: olha, para mim é aquilo que eu aprendi do Senhor, né? Que eu aprendi de Gamaliel, não, que vai servir para a minha vida, para a minha jornada. Nós vemos que nós temos 2 eruditos, né? Deve ter mais, né? Mas para a gente fez que Lucas era historiador, médico historiador, Paulo era um filósofo, assim dizer, né? São homens de alto gabarito. Sim. Mas nenhum dos dois justificaram qualquer escrito dele baseado na sabedoria que eles tinham. Eles sempre basearam na fé. Tinha Apolo também, né? Apolo. Paulo de Apolo. Eu estou dizendo porque os dois escreveram, né? Apolo era um eloquente, era um grande pregador, mas Paulo e Lucas foram aqueles que escreveram, né? Tem o registro bíblico aqui de homens de alto gabarito, mas nada deles foi justificado dentro daquilo que era a razão. Tanto é que ele fala, né? Ele diz que mais o que, como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam, né? Em Coríntios 2:9. Ou seja, não é aquilo que o homem construiu pela inteligência, é aquilo que o Espírito Santo aprove. Mostrou a Pedro, mostrou a Paulo, mostrou a João, mostrou a Tiago e a tantos servos. Nós vemos no Velho Testamento Amós, que era fazendeiro, cuidador de boi, mostrou para Isaías, que era da casa real, mostrou para os profetas que eram sacerdotes, homens doutos. Então, gente de todo tipo, nós vemos que o Espírito Santo usou. Homens de categoria social diferente, de estudos e intelectuais, uns mais ou menos limitados, mas todos Deus usou com propriedade, sem qualquer limitação.
O Espírito Santo não encontra limite nenhum. O homem que coloca essa barreira, na hora que ele entende que a inteligência dele é tão importante que não dá cede lugar para o Espírito Santo. Olha, o que eu entendo, eu alcancei teologicamente, é tão importante que não dá para ceder nada para o Espírito Santo agir. Aí vem o fracasso. É que o cristianismo às vezes entra nisso. Fracassa quando ele colocar com a teologia como superlativo, aquilo que é mais importante. E a riqueza nossa, né? A riqueza da igreja fiel, a igreja do evangelho, é exatamente a revelação, né? A palavra é um legado que o Senhor deixou, mas pela operação do Espírito, né, nós somos levados além, né? Para entender aquilo que, como Hebreus fala, né? Até as juntas e medulas, pensamentos e intenções do coração, porque a palavra é viva e é eficaz. Quando ela deixa de ser viva, ela cai para a filosofia, para a capitologia, para a razão humana e, na verdade, não há operação do poder de Deus. E Paulo fala aqui também como esterco, né? Aqui em Filipenses 3, ele conta a história dele, a vida dele, ele fala o seguinte, ó, ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, tribo Benjamim, hebreus dos hebreus, segundo a lei, fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça, que é na lei, irrepreensível. Seria irrepreensível mesmo. Mas o que para mim era ganho, reputei perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo, Jesus meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo. É esterco, né? É importante, esterco é bom para a planta, mas não é alimento, né? Alimento não é esquisito. É isso aí. Bom, nós estamos encerrando aqui esse episódio. Despeço do pastor Alexandre Brasil, Paz do Senhor, pastor Fernando Almeida, Paz do Senhor, pastor Luiz Eugênio. Paz do Senhor a todos. E despeço de você também. Continue conosco. A paz do Senhor.